Boa tarde, caros estudantes. Na aula de atualidades de hoje, nós trataremos sobre os movimentos migratórios da contemporaneidade. Então, primeiramente nós, como de costume, iremos nos centrar nas definições mais básicas que existem sobre as migrações, sobre os movimentos migratórios de uma forma geral. Então, entre as definições principais, nós temos a migração, que é o deslocamento de uma pessoa ou grupo de pessoas de uma localidade para outra, Então a migração diz respeito a esse movimento que pode ocorrer dentro de um mesmo estado, um mesmo país ou mesmo internacionalmente, A migração, ela faz parte, na verdade, da atividade humana, Então, se nós observarmos como nós veremos em toda a história humana, nós tivemos diferentes tipos de movimentos migratórios, Então, a migração, ela define basicamente a história humana desde os primórdios. Aí a migração, ela pode ocorrer das seguintes maneiras: a emigração, e a imigração. A emigração e a imigração, elas são conceitos relativos, ou seja, depende do local de partida e do local de chegada, Então, por exemplo, a emigração é a saída de uma pessoa ou um grupo de pessoas de um local. O emigrante, ele é emigrante conforme o lugar onde ele está deixando. Então, se uma pessoa sai de um país e vai em direção ao outro, ela é emigrante com relação ao país do qual ela está saindo. Agora, com relação ao país em que ela está chegando, ela é imigrante, Então a imigração é a chegada de uma pessoa ou grupo de pessoas a um local. Naturalmente, todo imigrante é emigrante e todo emigrante também é imigrante, Pois todo migrante, ele sai de algum lugar, então ele é imigrante com relação a esse lugar e ele chega a algum lugar, portanto ele é imigrante com relação a esse determinado local. Nós temos também outros tipos de migração, como por exemplo a migração sazonal, que é um deslocamento temporário, Como que funciona a migração sazonal? Ela funciona da seguinte maneira, A migração sazonal, ela ocorre, quando você há um deslocamento, mas com intenção de retorno, Então a pessoa, ela se desloca, ela fica um determinado tempo no outro local e depois retorna à sua terra de origem. Muitas vezes varia conforme as estações do ano também, Ou então com períodos de férias, ou então períodos de trabalho, Varia muito de lugar para lugar e de caso para caso, Então, um exemplo de migração sazonal que nós tivemos é, por exemplo, a dos cidadãos do leste europeu, que muitas vezes têm dificuldade em conseguir emprego e muitas vezes a renda também é muito baixa nos seus países de origem. Então, eles passam durante o verão ou o inverno trabalhando na Alemanha, na França, na Suíça ou na Bélgica e depois eles retornam para suas terras de origem, Mesmo recebendo o salário mínimo nesses países para o qual eles se deslocam, Como é muitas vezes recebido em euro e o euro tem uma grande valorização com relação às suas moedas nacionais, eles acabam conseguindo ter dinheiro para sobreviver o resto do ano e depois repetir novamente esse ciclo, de migrar para esses países, então retornar. Nós temos também a migração pendular, que é uma migração sazonal, É uma migração temporária, no qual a pessoa, ela não se fixa no destino, só que os tempos, os períodos de migração, eles são mais curtos. Então, por exemplo, enquanto na migração sazonal você tem às vezes estações do ano inteiras, meses ou até anos, em que uma pessoa fica fora de sua terra natal para depois retornar, a migração pendular, ela pode ser diária ou mesmo semanal, Então nós temos como exemplo pessoas que são provenientes de regiões metropolitanas, que trabalham na metrópole principal, mas retornam ou no mesmo dia ou no final de semana
para as suas cidades natal, né? O exemplo mesmo que nós temos é com a grande São Paulo. Muitas pessoas que trabalham em São Paulo não são da metrópole, né? São de regiões arredores, né? Osasco, Guarulhos, assim como também Brasília, né? Que tem as cidades satélites, né? Que ficam ao redor de Brasília e as cidades dormitórios, né? Então que as pessoas elas saem de lá para trabalhar em Brasília e retornam no mesmo dia, né? Constantemente. Nós temos a chamada transumância, que é uma migração sazonal repetida anualmente, geralmente na mesma época do ano. Um exemplo que nós temos é os sertanejos nordestinos, que trabalham na zona da mata, no litoral nordestino, durante a época da seca, e depois eles voltam para seu lugar de origem, voltam para o sertão, período de chuvas, né? Então é uma transumância, você tem uma migração sazonal que ocorre geralmente na mesma época do ano, ou seja, todo ano esse ciclo é repetido. Nós temos também o êxodo. O êxodo é uma migração definitiva, né? Então, no caso do êxodo, quando as pessoas elas se retiram de algum lugar, elas não têm intenção de voltar para o lugar de partida, e geralmente ele é unidirecional, ou seja, você tem um grupo de pessoas que vai na mesma direção, né? Um exemplo que a gente tem é o êxodo rural, em que os habitantes do campo vão para a cidade sem intenção de voltar para o campo, ou até mesmo o êxodo hebraico também, né? Em que os hebreus eles saem do Egito, né? E vão em direção a Canaã, sem intenção de retornar ao Egito. E a diáspora, que é parecida com o êxodo, só que ela se difere do êxodo de duas formas, né? Primeiramente, enquanto o êxodo é uma migração unidirecional, a diáspora é multidirecional. Então, na diáspora, você tem um conjunto de pessoas, populações, que se dispersam para várias regiões diferentes. E a mesma coisa também, né? No caso do êxodo, enquanto as pessoas não têm intenção de voltar ao lugar de origem, na diáspora elas possuem, mesmo que isso não seja cumprido na geração em que elas vivem. Então a gente tem o exemplo da diáspora judaica, né? Em que os hebreus eles saíram de sua terra com a invasão romana e se dispersaram para várias regiões do mundo, se dispersaram para a Ásia, para a África, para a Europa e depois para a América, mas no entanto sempre tiveram a intenção de retornar à sua terra prometida, né? O que acabou ocorrendo com o sionismo depois, a criação do Estado de Israel, né? Mesmo que os membros da geração que sofreu a diáspora nunca tivessem retornado para Canaã, né? As futuras gerações elas mantiveram essa esperança. E o nomadismo, né, que é uma prática migratória contínua, né, no qual você não tem a fixação em um lugar só, né, muito comum em sociedades de caçadores e coletores, né, sociedades não agrícolas que costumam migrar conforme a quantidade de vegetais e de animais para a sua subsistência. Existe também o seminomadismo, que é quando, por exemplo, um grupo nômade ele encontra uma terra bastante farta e acaba ficando por aquela terra até os recursos esgotarem, e com isso eles migram novamente. Então, né, nós vemos que existem vários tipos de movimentos migratórios, né, e nós podemos encontrá-los todos no mundo contemporâneo, assim como na história da humanidade. E as características gerais da migração são, né, que uma migração ela pode ocorrer voluntariamente ou à força. Uma migração ocorrida voluntariamente, ela ocorre, né, quando a pessoa ela quer migrar. Então, por exemplo, como é o caso dos latino-americanos que vão para os Estados Unidos em busca de melhor condição. Não tem nada que force elas a ir para os Estados Unidos. No entanto, na esperança de conseguir uma vida melhor, elas fazem essa migração. Mas a migração também pode ser forçada, né, como é o caso da escravidão, né, em que você tem a migração forçada, né, muitos africanos de diferentes regiões foram removidos à força de sua terra natal contra a sua vontade e enviados para as Américas principalmente, assim como também o banimento ou o exílio, né, quando um determinado estado ele expulsa uma pessoa de seu território e a pessoa acaba sendo forçada a deixar a sua terra natal, né, não ocorre necessariamente por vontade própria, né, mas ocorre por conta de uma opressão, vamos dizer, dessa maneira. E são vários motivos que levam para o movimento migratório ocorrer. E geralmente, né, a grosso modo, os grandes motivos eles se resumem a
problemas no país de origem e benefícios no país de destino, né? Então, geralmente, quando existem muitos problemas, muitas crises ou até mesmo perseguições no país ou região de origem, né? Pode se aplicar também a estados ou municípios, e o país de destino geralmente oferece benefícios maiores, embora nem sempre, né? Às vezes as pessoas elas são forçadas a deixar as suas terras natais e simplesmente vão para a região mais próxima, né? Mesmo que a região mais próxima não seja melhor do que a região de origem. Então, entre os exemplos que nós temos de motivos para a migração, nós temos o motivo econômico, que é um dos principais motivos para as migrações contemporâneas, né, com a questão da globalização, com a questão da facilidade e da livre circulação, né? O motivo econômico ele é um dos principais motivos para a migração atualmente. Então a gente tem como exemplo os latino-americanos que vão para a América do Norte, muitas vezes porque seus países de origem eles têm graves problemas econômicos e sociais, e os países da América do Norte, como Estados Unidos ou Canadá, eles acabam oferecendo melhores condições de vida e melhores oportunidades, né? Então você tem a migração econômica nesse sentido, quando há uma grande disparidade econômica entre o país de destino e o país de origem. Geralmente o país de origem ele é bastante problemático economicamente, enquanto o país de destino você tem uma situação econômica mais favorável. Nós temos migração também por motivos políticos, né, que é o caso dos dissidentes, né, opositores ou pessoas que são perseguidas por um regime autoritário por ter discordâncias com ela, né? Então também é um fenômeno comum, embora atualmente menos, embora ele ainda exista, né, esse tipo de migração, né, atualmente ele ocorre menos, né? Então como que ocorre a migração no sentido político? Por exemplo, uma pessoa ela acaba sofrendo perseguição política no seu país de origem e com isso ela acaba indo para outro país para fugir dessa perseguição. Era muito comum no mundo socialista em que muitas pessoas que tinham discordâncias com os partidos socialistas acabavam migrando para outros países, geralmente países capitalistas, né? Ou então num cenário de ditadura, num cenário de autoritarismo, nós também temos muitas pessoas que fogem de seus países, né? Pois acabam sofrendo perseguição política no seu país de origem. Como a gente tem o caso, por exemplo, historicamente de vários russianos, né? Lembrando que russianos são aqueles que eram provenientes, né, do antigo Império Russo, né, e atualmente da Federação Russa, né, diferente de russo, né? Russiano tem mais a ver com cidadania, né? São os que são cidadãos da Rússia. Já russo já é um termo mais étnico, né? Ou seja, nem todo russiano é russo, né? Russiano engloba também ucranianos, belorussos, cazaques, georgianos, né, entre tantos outros, tártaros, chechenos, entre outros exemplos. Motivo bélico, que ocorre quando a migração ocorre por conta de guerras no país de origem, né? Essa daí tem sido bastante comum atualmente, com os vários conflitos, principalmente na África e no Oriente Médio. Então, a migração por motivo bélico, você tem refugiados, né? Os que são chamados refugiados de conflitos armados, de conflitos militares, como é o caso de sírios e curdos, que procuraram se abrigar na Europa por conta da guerra civil na Síria, a invasão do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Muitos migrantes africanos que deixaram seus países de origem indo para a Europa, para os Estados Unidos, por conta das guerras civis do continente africano nos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Assim como outros exemplos de guerra, né? Seja conflitos internacionais, conflitos entre dois países, como também conflitos civis, conflitos internos, né, no mesmo país. Nós temos também a migração por razões identitárias, né? A migração por razões identitárias, ela ocorre quando você tem um povo, né, uma pessoa que se dirige para um lugar que é historicamente importante para ele. É muito comum na diáspora, né? Na diáspora isso acontece muito, né? Então, por exemplo, você tem uma família, por exemplo, que é de uma determinada região e ela acaba migrando para os Estados Unidos ou para a Europa Ocidental. Aí, no entanto, um dos membros dessa família, né? Porque geralmente nessas situações costuma se formar guetos, né? Então, você tem a continuidade da língua, das tradições do antigo país de origem. Então, as
as crianças dessa família, elas acabam tendo um forte vínculo identitário com o país de origem que talvez elas nem tenham nascido, né? Então, muitas vezes elas acabam retornando também para seus países de origem, né? Tipo, não é necessariamente um motivo econômico ou um motivo político ou bélico que leva essas pessoas a migrarem para o determinado país, mas sim é um motivo de ligação identitária com o país de destino. A gente tem o caso do sionismo mesmo, né, em que muitos hebreus, né, judeus, eles começam a migrar para a Israel, né, para Canaã, né? E por que isso? Muitos nem eram nascidos em Canaã, muitos nem eram nascidos em Israel, porque Israel nem existia como estado independente. Né, por várias gerações também, né, eles ficaram distantes da sua terra natal, né, da sua terra, da terra de seu povo, né, mas é por conta dos laços identitários que se possui com esse país de destino, né, essas pessoas fizeram uma migração em massa para o Estado de Israel, né, depois de sua criação. A gente tem também a migração causada por grandes problemas sociais, sobretudo a fome e a doença, né, que é quando existe uma grande epidemia num país e o governo, a infraestrutura não consegue lidar com aquela situação, né, ou então há uma crise de fome generalizada, ou também desemprego, né, que leva as pessoas a ficarem abaixo da linha da pobreza e com isso, então, essas pessoas elas acabam indo para outro lugar em busca de um destino melhor, né? Então a gente tem, por exemplo, vários migrantes da África subsaariana, principalmente, que se deslocam para os Estados Unidos, para a União Europeia e até mesmo para países vizinhos que estão em uma condição melhor. E a migração por razões de estudo e trabalho, né? Ou migração por conta de carreira, que é também conhecida como migração de cérebros, né? Migração de cérebros é quando você tem intelectuais de um determinado país que acabam deixando o seu país de origem e trabalham para um país estrangeiro, né? Por conta das melhores oportunidades e de uma maior valorização da ciência. Mas não somente, né? Então, ela ocorre muitas vezes quando o migrante ele vai estudar em um país desenvolvido, né? Como nós temos vários exemplos, né, em pessoas que são de países vizinhos e estudam numa universidade vizinha, no Brasil mesmo, né? Algumas universidades, elas acabam recebendo muitos estudantes de outras regiões da América Latina e até da África e do Caribe também, né? Assim como na Europa, isso é comum, nos Estados Unidos também, no Canadá, essa é uma prática muito comum. E por questão de trabalho também, ou por razões de desemprego no país de origem, quando a pessoa ela busca emprego em outros destinos, né? Ou então, né, quando você tem as chamadas empresas multinacionais e transnacionais, né? Em que às vezes acontece, né, de uma empresa ela ter filiais em vários lugares do mundo e uma dessas filiais ser fechada em um lugar e seus funcionários serem transferidos para outra, né? Que muitas vezes pode ser num país diferente ou num estado diferente, né? Então também tem essa prática, né? Nesse contexto global que nós estamos vivendo. E então, né, historicamente, como eu havia mencionado, desde sempre, né, nós temos a migração do ser humano, né, na pré-história, na origem da espécie humana, o ser humano ele era nômade, né, ele migrava caçando e coletando, né, e teria assim surgido na África e rapidamente ele se espalhou pela Europa e pela Ásia, depois chegando também à América e à Oceania, e mesmo com a sedentarização, com a revolução neolítica, o surgimento da agricultura e das cidades, a migração ela não deixou de ocorrer, né? Durante toda a história da humanidade nós tivemos vários tipos de migração, né? A própria diáspora judaica, né? Nós tivemos também o tráfico de escravos, que foi uma migração forçada, né? Tanto na antiguidade como também no período moderno, né? Tem também a colonização, né? Nós temos vários exemplos de migração ao longo da história humana. Atualmente, então, né? Nós temos muitos tipos de migração,
que tem ocorrido com muita intensidade, em grande parte por conta da facilidade em atravessar os continentes e a fluidez de fronteiras, né? Então, como nós vimos anteriormente, nós vivemos no contexto da globalização, né? Que é um contexto de interligação tecnológica, econômica, mas também política entre as diferentes regiões do mundo, né? Uma interconexão entre os diferentes lugares do mundo. Da mesma forma, também o transporte, ele se tornou mais rápido e mais barato, né? E com isso acabou se facilitando a migração no mundo contemporâneo, né? Então, atualmente nós estamos vivendo um período de grande onda de movimentos migratórios que ocorrem constantemente pelos mais variados motivos, né? A fluidez global, podemos dizer dessa forma, tem levado também a uma grande onda de movimentos migratórios, né? Então, os principais destinos de migrações, né, podem variar muito, mas os países que mais recebem imigrantes atualmente são os países da União Europeia, principalmente a França, a Alemanha e anteriormente o Reino Unido, né? Nós temos também alguns casos que chamam bastante atenção na Itália, na Espanha e em Portugal, mas muitas vezes a Itália, a Espanha e Portugal, assim como a Grécia também, elas acabam sendo a entrada dos migrantes por conta da União Europeia, que acabam se fixando posteriormente na Alemanha ou na França ou na Bélgica também, principalmente, né? Os Estados Unidos, né, eles continuam sendo um dos países que mais recebem imigrantes no mundo. O Canadá também tem desenvolvido bastante, né? O Canadá nesse sentido, né, ao contrário dos Estados Unidos, que tem cada vez mais uma política de restrição à imigração, o Canadá já tem uma política de incentivo, né? Em grande parte porque no Canadá você tem grandes vazios demográficos e uma população bastante envelhecida, com o aumento da expectativa de vida do Canadá. Ao mesmo tempo, né, o crescimento populacional canadense ele tem desacelerado e muitos jovens acabam indo ou para os Estados Unidos ou para o Reino Unido na maioria das vezes, né? Então, o Canadá ele acaba tendo uma escassez de mão de obra, né, e atualmente tem se tornado um grande destino migratório por conta da facilidade na recepção de migrantes, né? Outros dois países que passam por situação similar são a Austrália e a Nova Zelândia, né, que passam por uma situação muito parecida com a do Canadá e que também estão se tornando grandes destinos migratórios. Além também, né, da Noruega e do Japão, né? A Noruega é muito comum, principalmente entre os cidadãos do leste europeu, mas também do mundo islâmico, e o Japão, principalmente na Ásia, né? Tem sido um grande destino de migração, né? Nós temos também alguns polos regionais de migração, então são países que recebem bastante fluxo de migração de regiões vizinhas, né? Ou dentro do próprio continente. O Brasil, nesse sentido, se enquadra, né? O Brasil, embora ele seja um país imigrante, ou seja, há muitos brasileiros que vão para o exterior, o Brasil ele também recebe muitos imigrantes, principalmente da América Latina, Caribe e da África também, né? Assim como a Argentina também recebe muitos migrantes da América do Sul, a Austrália que inicialmente recebia mais migrantes do Sudeste Asiático e de outras regiões da Oceania, mas atualmente eles têm recebido migrantes de várias regiões do globo, a África do Sul, que também tem recebido muitos migrantes do continente africano, a Nova Zelândia, que tem a mesma situação da Austrália, a China também, que aos poucos tem alcançado o Japão como destino migratório, principalmente na zona litorânea, né, as chamadas zonas econômicas especiais. A Rússia também no leste europeu e na Ásia Central tem sido um destino favorito de migração. Os Emirados Árabes Unidos, né, por conta principalmente de Dubai, né, tem recebido muita migração também, não apenas da Península Arábica, como também da Índia e do Paquistão e Bangladesh, né, assim como também a Arábia Saudita, né? Então, são grandes destinos de migrações mais regionalizadas. Entre os países que mais fornecem migrantes, ou seja, os países que têm mais emigrantes, ou seja, pessoas que se retiram deles, atualmente, né, nós temos vários países da África subsaariana, né? Muitos países como a República Democrática do Congo, Ruanda, Uganda, Tanzânia, né, Suatini, entre tantos outros, né? Assim como no norte da África
África também, né? A Argélia também tem sido um país que envia muitos migrantes, principalmente para a França, a Líbia e o Egito, a Líbia, o Egito e o Marrocos, assim como a Tunísia, por conta da Primavera Árabe, da Guerra Civil que se instalou nesses países. A Turquia também, né? Ela tem vários migrantes, principalmente para a Europa Ocidental, principalmente para a Alemanha. A Síria e o Iraque também por conta da guerra contra o Estado Islâmico e seus efeitos, assim como perseguições políticas e também por conta da guerra civil, né? O Sudeste Asiático, você tem muitos migrantes que vão principalmente para a Austrália, China e Japão, mas não somente, né? Muitos vão para os Estados Unidos também, a região de Mianmar, da Tailândia, do Vietnã, né? E a Polônia, né, que envia principalmente imigrantes para a Alemanha, o México, que envia principalmente imigrantes para os Estados Unidos, e a América Central, que envia migrantes para os Estados Unidos, mas também para o México também, além de haver muita migração entre os países da América Central, né? Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Belize, entre outros. E quais são as consequências desses movimentos migratórios na contemporaneidade? Bem, a imigração, ela redefine as características de um lugar, né? Então a imigração, né, quando você tem uma leva de imigrantes que vão para uma determinada cidade, você tem uma redefinição completa do espaço urbano. Então, porque a gente deve pensar que os migrantes, eles são seres culturais, né? Então eles transportam com eles a cultura de seu povo para os lugares de destino. Quando você tem muitos migrantes de um mesmo povo, você tem na origem bairros étnicos, né? Uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa também, né? Bairros étnicos em que nós temos até mesmo uma arquitetura que lembra muito aquela do país de origem, assim como restaurantes e serviços que lembram muito a culinária, né, do país de origem, né? É muito comum em muitas regiões do mundo desenvolvido, né, esses bairros étnicos. Então, né, ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar que os imigrantes, eles também recebem os aspectos culturais do lugar de onde eles estão vindo. Eles acabam tendo que aprender os idiomas, né, o idioma mais falado, eles acabam tendo contato cultural com outros grupos também, e isso acaba também redefinindo a própria identidade deles, né? Então, grandes migrações, elas redefinem totalmente as características de um local. Em Toronto, por exemplo, já se foi registrado mais de 140 idiomas domésticos, ou seja, em uma cidade, né, que é o caso de Toronto, você tem cerca de 140 línguas que são faladas no ambiente doméstico ou em bairros mesmo, nos bairros étnicos. É claro que muitos desses migrantes conhecem o inglês ou o francês, né, como uma espécie de língua franca para se comunicar na cidade. Mas dentro da casa, na família ou até mesmo nos bairros, quando há um bairro étnico, costuma-se falar a língua nativa, né? A língua origem. A imigração também contribui com a diversidade de um determinado país, a diversidade cultural, a diversidade étnica, várias práticas também, né? Vários serviços, várias ideias também acabam sendo transportados. E a gente tem também, né, uma outra coisa, que existe um grande preconceito também, né, um grande estereótipo também, que afirma-se que, em geral, os migrantes são pessoas pobres, né, são pessoas desprovidas. Muitas vezes os migrantes, na verdade, são trabalhadores especializados, mas que por conta de grandes problemas em seu país, eles acabam indo para outros países e com isso eles acabam também auxiliando com déficit de trabalhadores em certos locais, né? É até curioso notar isso, né? Porque a gente pensa nesses grandes movimentos migratórios que sempre é a Europa e os Estados Unidos o destino. Não é. Por exemplo, no caso da Guerra Civil Síria e do Iraque, os principais destinos foram países vizinhos da Síria e do Iraque, né? Porque muitos realmente não tinham condições econômicas de fazer uma viagem para a Europa ou para os Estados Unidos, né? Então eles acabavam migrando para países arredores, como a Jordânia, como o Egito, como o Irã, né, entre tantos outros exemplos, né? Então, esses que foram os principais destinos dos migrantes da guerra civil no Iraque e na Síria, né? Aqueles que têm maior condição são aqueles que conseguem ir mais longe, né? Como o caso da Europa e dos Estados Unidos. E muitas vezes são médicos, advogados, engenheiros também, são trabalhadores especializados de muitas formas, né?
No entanto, nós temos também países que têm uma estrutura social e política que não consegue atender a todos os migrantes que eles recebem, né? Então, com isso, você tem também um aumento da marginalização e mesmo a favelização, além das taxas de desemprego, né? Então, existem países também que acabam recebendo migrantes, mas que não têm condições de manter aquela população. E a vida dos migrantes acaba ficando muito complicada nessas regiões, né, nessas áreas. Na Espanha mesmo é um exemplo clássico disso, né? Além também, né, você tem movimentos e políticas pró e anti-migração que começam a se desenvolver, desde aquelas que acabam lembrando dos benefícios da imigração, como aquelas que se opõem à migração, né? Atualmente, justamente no momento de tantos movimentos migratórios internacionais, nós temos também muitos movimentos absolutamente contrários à imigração, né? Então, sobretudo nos países que mais recebem migrantes, né? Na União Europeia e nos Estados Unidos, nós temos várias políticas anti-imigração, né? Inclusive, geralmente, quando existem problemas sociais nesses países de origem, os migrantes acabam sendo culpados também, como é o caso, por exemplo, de afirmar que a migração é a causa do desemprego, quando na verdade não é, né? Se nós formos analisar bem, na verdade a imigração não é a causa do desemprego, o desemprego é a causa do desemprego, né? O fato de um certo contingente de imigrantes ir para algum lugar e ser seguido por uma onda de desemprego, isso não tem a ver com o contingente de imigrantes. É claro, né, que a gente deve pensar que antigamente muitos migrantes eram incentivados a ir para o mundo desenvolvido, sobretudo porque eles realizavam trabalhos que os cidadãos do mundo desenvolvido não queriam fazer, como na Alemanha, que contratou vários turcos na década de 50 e 60 para fazer serviços básicos, né, que os alemães mesmo não queriam fazer, né? No entanto, o que acontece? Você tem essas famílias se fixando até conseguir a cidadania nesses lugares, e aí você vai ter os seus filhos estudando nas universidades europeias e norte-americanas, e então competindo no mercado de trabalho. Mas a questão não é que os imigrantes causam o desemprego, a questão é que a migração, ela acaba sendo considerada um problema quando já existe uma crise econômica ou de desemprego, principalmente porque muitos imigrantes, sobretudo ilegais, eles trabalham sem os mesmos direitos trabalhistas de norte-americanos ou de europeus, e por isso muitas empresas acabam tendo preferência em contratá-los. Mas isso se deve a um grande problema estrutural econômico nesses países e não aos migrantes, né? Nenhuma migração é grande demais para, de repente, gerar uma onda de desemprego. Temos também a ascensão de vários movimentos, né? Principalmente movimentos que se intitulam de direita, que acabam defendendo muitas vezes o nacionalismo e políticas antimigratórias, e, né, os migrantes acabam sendo também alvos de discriminação e violência em determinados lugares, né? Sobretudo onde há uma xenofobia muito grande ou onde uma crise social ou econômica muito grande, os imigrantes eles acabam sendo alvos, desde o próprio estado no qual eles estão estabelecidos até de movimentos também que são contra a migração e que acabam exercendo a violência simbólica, a violência moral ou mesmo a violência física contra esses migrantes. Independentemente disso, né, nós devemos reconhecer que o mundo de hoje é um mundo de grande imigração, né? Então, nós temos muitos países que possuem uma segunda ou até uma terceira maior nacionalidade em seus determinados locais. Na Europa mesmo, nós temos vários exemplos. Nos Estados Unidos, temos o predomínio, sobretudo dos mexicanos, mas não somente, né? Que muitas vezes acabam exercendo trabalhos, né? Muito mais de profissões básicas, podemos dizer dessa forma, como zeladores, cozinheiros, né? Donas de casa, jardineiros, trabalhadores de construção, né? Açougueiros, né? Entre outros exemplos. E o Brasil também, ele, apesar de ser um país que manda bastante migrantes para o exterior, ele também recebe bastante migrantes, né? Então, só para nós termos uma noção, né? Mais ou menos em 2014, nós tínhamos grande migração, principalmente da Colômbia e da Bolívia para o Brasil. Da África, nós tínhamos principalmente de Serra Leoa, Libéria, Angola e República Democrática do Congo, além também da Síria e
do Iraque. Nós temos também muita migração que vem de Portugal e dos Estados Unidos para o Brasil, geralmente por conta de trabalho, né? E também, né, do campo regional, podemos dizer dessa forma, nós temos também uma grande presença de haitianos no Brasil, né? E entre as regiões nós temos uma grande mudança no cenário, pois até então o Nordeste principalmente era uma região imigrante, ou seja, era uma região que enviava imigrantes principalmente para o Sul e para o Sudeste. No entanto, o Sul e o Sudeste eles têm se tornado saturados populacionalmente e economicamente, e já não são mais vistos necessariamente como terra de oportunidade. Então, nós estamos tendo vários movimentos migratórios no Brasil, embora a migração, principalmente do sertão nordestino para o Sudeste, seja bastante visível, nós temos também uma grande migração do Nordeste para o Norte, assim como do Sudeste para o Nordeste. O Centro-Oeste tem sido uma região que tem recebido um grande contingente de migração, em grande parte por conta da fronteira agrícola. Claro, né, que ainda São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul permanecem como os principais destinos de imigrantes, mas isso é uma tendência que está cada vez mais se alterando. Com relação às políticas de imigração, nós temos várias políticas de imigração no mundo, elas variam muito de país para país, né? No entanto, muitas vezes para evitar que o aumento de fluxo de imigrantes seja acompanhado por problemas, os estados eles acabam adotando algumas políticas que restringem a migração. Então essas políticas elas podem ser utilizadas para realojar o imigrante, para que ele tenha emprego e moradia, ou mesmo para diminuir o número de imigrantes e até barrar os imigrantes, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, você tem uma imigração bastante dificultada, com fronteiras mais protegidas. Já na União Europeia, né, pelo menos entre os países da União Europeia, é uma migração bastante facilitada por conta da livre circulação de pessoas, né? E também as políticas de imigração, elas podem favorecer um grupo em detrimento de outro, né? Então, às vezes um país ele tem uma determinada política de imigração, mas ela aplica de forma diferente conforme os grupos que vão, né? Então, no Brasil mesmo, a gente tem muitas políticas de facilitação para imigrantes europeus e dos Estados Unidos. No entanto, para ganeses, senegaleses e haitianos, há uma grande dificuldade, né? Então, há uma seleção também de que grupo recebe essas políticas com mais fluidez e de que grupo recebe essas políticas com mais rigidez, né? E os blocos econômicos eles facilitam a livre circulação por dentro de uma região, né? E alguns países também adotam o uso de visto para refugiados, para receber os refugiados de conflitos armados, né? Então nós temos diferentes tipos de políticas de imigração, né? Então, para citar alguns exemplos, né, nós temos desde fronteiras mais fluidas até fronteiras mais enrijecidas. A fronteira da Suécia com a Noruega, por exemplo, ela é uma marcação numa rua, sem nenhuma guarnição que protege essa fronteira, né? Já a fronteira do Haiti com a República Dominicana, ela é visível de satélite por conta do grande desmatamento do Haiti e com um grande controle também. Algumas fronteiras são naturais, né? Como o caso da tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, né? Que é a região de Foz do Iguaçu. Dos pontos de fronteira da Eslováquia, Áustria e Hungria é simplesmente uma mesa que tem as bandeiras que marcam esses países. Um café marca a fronteira entre os Países Baixos e a Bélgica. Entre os Estados Unidos e o Canadá também é apenas uma marcação na rua, enquanto nós temos uma grande cerca, né, um grande muro que separa os Estados Unidos do México. Da mesma forma também, em Israel e Palestina nós temos uma cerca, um grande muro que acaba cercando a Palestina, né? Acaba separando Israel da Palestina, ou mesmo a fronteira de Ceuta na Espanha, né? Que fica no norte da África, e o Marrocos, que é bastante guarnecida e protegida. Em países em guerra, por exemplo, a gente tem até mesmo o caso da fronteira da Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Na zona desmilitarizada, né? Fora da zona desmilitarizada temos um grande contingente militar, uma das fronteiras mais difíceis, se não impossíveis de se atravessar no mundo, né? E até no
Brasil também, embora muitas fronteiras brasileiras sejam abertas com os países da América do Sul, né, da Unasul, no caso, a União das Nações Sul-Americanas, nós temos uma fronteira com a França que é bastante protegida e guarnecida, né, a fronteira com a Guiana Francesa. Muitas vezes, sobretudo em casos de guerra e de perseguição, nós temos grandes levas de imigrantes que acabam fugindo para outros lugares e acabam fugindo em situações muito deploráveis, como o exemplo dos botes com refugiados do Oriente Médio e do norte da África durante 2016, né, que acabou chamando a atenção da mídia global, e muitas vezes esses migrantes eles acabam sendo barrados, eles são impedidos de entrar ou acabam ficando em alojamentos muito precários também, né? Então, né, com isso nós temos diferentes formas, né, de movimentos migratórios do mundo e também diferentes formas pelas quais os países lidam com esses movimentos migratórios. Alguns acabam aceitando mais, alguns acabam facilitando mais, alguns facilitam para uns grupos e dificultam para outros, enquanto você tem países já bem mais fechados para o movimento migratório. De qualquer forma, uma coisa que nós não podemos negar é que a imigração, ela é um elemento importantíssimo do contexto contemporâneo e ela também acaba demonstrando a fluidez de fronteiras e o grande intercâmbio cultural, né? O grande intercâmbio de várias tradições, idiomas, práticas que acabam redefinindo os lugares de destino. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!